Assista agora Tardes com Platão, grupo de leitura O Banquete, com César de Alencar. Boa tarde, Johnny. Então, vamos fazer aquela recapitulação do encontro passado. Alguém gostaria aí de fazer uma rápida recapitulação dos pontos principais aí do que a gente falou no encontro passado? Alguém se candidata? Nada muito rebuscado, mais para sinalizar os pontos principais aí do que a gente falou. Temos candidatos ou vou eu mesmo? Então, vou eu mesmo. Deixar vocês aí envergonhados. Vocês podem participar, tá, gente? Não fiquem acanhados de participar, não. É importante a gente saber aí o que vocês estão absorvendo, né, dessa leitura, tá? É importantíssimo deixar o comentário de vocês para a gente poder saber como é que está indo, como está indo o ritmo, se está avançado, se está devagar demais. Isso é importante até para a gente dar um ritmo aqui, tá? Hoje a gente vai ver os últimos preâmbulos, digamos assim, para introduzir os discursos, né? Na próxima semana, a gente provavelmente já começa a ver o primeiro discurso sobre o amor. E hoje essa dinâmica que a gente vai ler é muito interessante para a gente ver como é que a gente pode interpretar os discursos, né? Porque, afinal, Platão quis colocar vários discursos falando sobre o amor, tá? Uma das possíveis interpretações vai ser dada por essa dinâmica que a gente vai ler hoje, tá? Mas no encontro passado, que a gente viu, foi, de fato, aí a chegada do Sócrates para o banquete, como é que ele, junto com o Agatão, fazem lá um intercurso, né, que brinca com a noção do erotismo e do saber, que é, afinal de contas, toda a temática do banquete, né? A gente tem visto aí, eu tenho insistido de que o banquete é uma representação da erótica filosófica enquanto uma pedagogia, né? E isso já é colocado aí em cena por esse diálogo que o Sócrates e o Agatão fizeram aí logo na chegada do Sócrates, tá? O que estava aí em jogo é que o Agatão queria, né, por simples contato físico, né, portanto, tendo aí uma noção sexual, erótica, embutida aí, ele queria absorver a sabedoria do Sócrates, né, aquilo que o Sócrates teria alcançado na sua meditação, né, que ele tinha feito antes de chegar ao simpósio, né, ao jantar. Então, a ideia dessa relação foi mostrar em que medida o Agatão, como poeta, ele pensa que pode obter um determinado tipo de saber por meio do intercurso, né, erótico e sexual. O Sócrates interpõe isso, né, contradiz essa noção com uma noção de que a sabedoria ela não participa desse tipo de relação, né, ela não é transpassada, né, ela não é repassada fisicamente ou derivada de um contato físico. Por quê? Porque se ela fosse, né, vai dizer o Sócrates, seria muito mais interessante que eu estivesse interessado em estar próximo de você do que você de mim, né? Porque a sua sabedoria ela é comprovada, já que você ganhou o concurso de poesia, e eu não, né? A minha ela é só imaginária, né? Ela é onírica, né? De um modo mais
amplo, né, da gente entender essa caracterização que o Sócrates faz. Então, veja que nesse rebate, né, do que a gente leu no encontro passado, fica aí uma espécie de concepção dupla acerca das relações entre erótica e saber, uma do lado da poesia e outra do lado da filosofia, né? E o Agatão diz, nós não vamos entrar nessa agora, né? Não cabe a gente disputar agora, vamos deixar para o final, e aí, no final, o Dionísio vai nos avaliar, né? Essa referência a Dionísio era importantíssima, tá? O Agatão diz que no final, depois que tanto o Agatão quanto o Sócrates se apresentarem, quem vai julgá-los é Dionísio. Dionísio é o deus do vinho, é o deus que está presidindo o simpósio, né? Ele preside essas reuniões festivas, né? Lembra lá que eles fazem uma libação antes de comer, né, antes de beber, propriamente dito, porque existe aí toda uma caracterização religiosa, né, ou pelo menos mítica e institucional em relação a isso que eles fazem, tá? Os banquetes eram uma instituição social, né, tal como hoje nós temos diversos festejos, reuniões, instituições. Na Grécia, os banquetes eram parte, né, das realizações institucionais da sociedade, da cultura. Tá? Então, é importantíssimo que essa referência do Agatão a Dionísio situe uma possibilidade de um juízo sobre quem seria mais sábio, né? Tanto em relação à poesia quanto à filosofia. Afinal, quem vai fazer o julgamento vai ser o Dionísio, né? Então, o Agatão joga, inclusive ele não joga nem para os outros convivas, né? Os outros participantes do banquete. Ele joga para o âmbito do divino uma avaliação acerca de quem tem realmente a sabedoria, né? Com relação a isso. E, portanto, dada o julgamento de Dionísio, vai ficar claro, né, posteriormente, quem é que está com a razão, né? Se a sabedoria, ela de fato deriva de uma espécie de relação erótica de contato, né? Uma relação erótica no âmbito da sexualidade, ou se ela transcende esse âmbito da sexualidade, do erotismo como simples toque, como simples contato, para um outro âmbito a fim de alcançar uma outra dinâmica, né? Um outro processo. Tá? E aí a gente vai ver quem é que está com a razão a partir do julgamento de Dionísio, tá? Então, isso daí é mais ou menos o que foi colocado no encontro passado, que a gente parou aí para começar a ler hoje a introdução, né, do tipo de bebida que eles vão fazer hoje, tá? A gente falou um pouquinho sobre como é que funcionam esses simpósios, né? Você tem aí primeiro o jantar, todo mundo precisa encher a barriga primeiro, né? Tem a parte do jantar, da comida propriamente dito. Depois você vai ter aí o intervalo. Nesse intervalo fazem-se as libações, né? As oferendas. Você tem aí depois a possibilidade de iniciar-se a bebida, e junto com a bebida você pode ter aí outros festejos. A gente vai ver que nesse momento já estava se organizando uma apresentação artística de flautistas, tá? Era muito comum que acontecesse isso, né, nesses momentos, tá? Não era simplesmente reunir-se para beber, mas tinha uma pegada cultural, digamos assim, tá? Um elemento artístico e cultural envolvido também nessa dinâmica. E por que não dizer intelectual, como vai ser colocado aqui dessa vez pelo banquete que o Platão está retratando, tá? Então vamos ler, porque aí vai ficar mais claro para vocês como é que essa cena ela vai se reproduzir, tá? Mas a ideia é que a gente, com essa introdução, né, e aí essa é a minha indicação para a nossa leitura de hoje, é que esse primeiro diálogo que vai ser estabelecido entre as personagens principais, ela parece que estrutura para a gente o tipo de relação que existe entre essas personagens, para que a gente possa melhor entender a relação entre os discursos que essas personagens vão
proferir, tá? A gente tem aí 6 personagens, que são essas personagens principais. É claro que, muito provavelmente, existiam outras personagens presentes ao momento lá do festejo, mas o Platão elege essas 6 personagens como sendo principais, tá? E são essas que vão fazer o diálogo agora, né, que a gente vai ler, e vocês vão ver que tem uma relação muito interessante entre eles, tá? E essa relação, me parece, ela pode sugerir para a gente um tipo de leitura interessante acerca da relação entre o próprio discurso que cada uma dessas figuras vai dizer, tá? E o primeiro detalhe com relação a isso é a gente saber quem é cada uma dessas personas, tá? E depois sabermos qual é a relação que elas estão estabelecendo entre si aqui nesse primeiro momento, tá legal? Então, a nossa temática vai ser essa, basicamente hoje, para a gente poder refletir como é que o Platão, depois de ter caracterizado o Sócrates, ele agora vai caracterizar as 5 outras personagens principais, tá? Como é que ele vai estabelecer essa relação. Esse é o nosso foco hoje, e vocês vão ver que isso é bem interessante para a gente entender depois os discursos deles, tá? Tranquilo? Tá, vocês estão me escutando aí? Tem alguém com problema de áudio? Está travando? Falem agora ou cale-se para sempre. Valeu, Duda. Boa tarde. Beleza, então. A gente parou, então, em 176A, tá? E aí eu peço para vocês voltarem aí ao nosso texto. Espero que vocês tenham baixado lá o texto, né, que está na nossa página. E esse número, né, 176A, é aquela numeraçãozinha que está do lado do texto, tá? 176A, a gente começou a ler, inclusive, porque é o finalzinho aí onde ele diz que eles fazem as libações, né? E depois a gente vai continuar lendo. Então, eu vou voltar esse trechinho aí, logo no início de 176A, para a gente emendar, então, para a leitura de hoje. Tá legal? A gente tinha lido, então, no finalzinho do encontro passado, assim: de seguida, continuou Aristodemo, né? Porque lembrem-se sempre que é o Aristodemo que está contando isso, né? Vejam que ele é uma personagem que ele é sempre silencioso, né? Ele não participa necessariamente do diálogo, né, do simpósio, mas ele está lá presente, né? Parece, em última análise, que a função dele é ser o narrador do que está acontecendo, tá? Então, de seguida, continuou Aristodemo: depois de ter se reclinado Sócrates no leito e de haverem comido, ele e os demais fizeram as libações, entoaram o hino à divindade e praticaram as cerimônias de costume, preparando-se após para beber, tá? Então, é isso que eu estava falando sobre os andamentos do jantar, né? Você tem a comida, depois vai ter as libações e agora o momento da bebedeira, tá? Contou ainda como Pausânias iniciou os discursos do seguinte modo. Então, o primeiro que falou foi Pausânias, tá? A figura de Pausânias é um tanto desconhecida, a gente não tem necessariamente uma informação precisa de quem é esse Pausânias, porque existiam vários Pausânias na Grécia, tá? Mas, ao que tudo indica, esse Pausânias, ele tem uma relação com um Agatão, tá? Uma relação erótica no sentido da pederastia, tá? Ele é o mais velho em relação ao Agatão, que é o dono da casa, digamos assim. Então, muito provavelmente, ele foi convidado por isso, tá? Mas, ao que tudo indica, o Pausânias, ele é uma espécie de líder político ou militar, né? Tem aí uma possibilidade dele estar relacionado a essas coisas, tá? Ele foi aluno de Pródico também, que é um sofista, né? Então tem um preparo com relação à retórica, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas só para vocês saberem quem é essa personagem, tá? E entender quem são essas personagens é entender sempre a partir de onde elas falam, tá? Tá muito na moda aí falar sobre o lugar de fala, né? Ou sobre a possibilidade que você tem de
tecer um ponto de vista acerca do lugar em que você está. O lugar do Pausanias é o lugar do amante, né, daquele mais velho que tem uma relação erótica com o Agatão, e o lugar daquele que tem aí uma vivência já na vida política da sociedade ateniense, de tal modo que a gente pode dizer aí que ele é uma pessoa que resgata, né, esses valores da política e da legislação de um modo geral. Tá legal? Então, essa é a figura do Pausanias, é ele que está iniciando essa discussão aqui. E ele diz assim: consideremos, senhores, a maneira mais inofensiva de beber. Para ser franco, devo dizer-vos que não me sinto bem disposto depois dos excessos de ontem. Razão de precisar agora arejar-me um pouco. Tenho que, aliás, a mesma coisa se dá com todos vós, ou quase todos, pois também comparecestes ontem ao festim. Vede, pois, de que modo poderemos beber sem prejudicar-nos. Essa tradução do Carlos Alberto Nunes não não me parece ser muito próxima do grego, tanto quanto a do Cavalcante, né? A do Cavalcante me parece que está muito mais próxima daquilo que o grego está trazendo, mas eu vou tentar descortinar para vocês aí o que o Pausanias está querendo dizer, né? Ele diz aí no início, lembrem sempre que eles estão no segundo dia de festejos, tá? O Agatão venceu a competição de tragédias. No dia posterior, eles começaram a beber, e agora, né, no terceiro dia, depois que o Agatão venceu, eles estão fazendo esse simpósio que vai ser realizado agora, tá? Então, veja aí, mais uma vez, aquela referência ao 3, né? A presença do 3 como constante, né? Estamos no terceiro dia depois da vitória do Agatão. Veja que no dia anterior eles cometeram um excesso, tá? Eles beberam demais. Lembra lá que o Sócrates falou que ele não tinha ido, inclusive ele não tinha ido para a casa do Agatão no dia anterior, porque ele ficou com medo da multidão, tamanha a quantidade de pessoas que estava lá bebendo. Tá? Então, foi, de fato, um festejo enorme, muito maior do que esse de agora. Tá? Esse de agora parece, em certa medida, ter as consequências daquele dia. Então, depois que se cometeu um certo excesso, parece que hoje eles vão exigir uma determinada moderação, tá legal? Que tem a ver aí com o caminho do meio, com o intermediário, tá? Que geralmente é o comportamento ético. Isso que vai ser colocado pelo Pausanias. Ele diz que ele se sente indisposto para beber igual ele tinha bebido no dia anterior, e ele precisa arejar um pouco, né? Arejar aí em grego é anapsikes, né? Aná é uma partícula em grego, né, que significa para fora, né? Daí vem o anáfora, né? Tanto o anáfora quanto o catáfora, né? Tem aí, são partículas que derivam do grego, né? E que quer dizer uma para fora e a outra para dentro, né? Ou para cima ou para baixo, tá? O catá é para baixo e aná é para cima, tá? Então, esse anapsiré, que psiré é alma, né? Mente, espírito, enfim. Arejar parece ser o termo aí que o Carlos Alberto Nunes escolheu, mas para falar de uma coisa que é no sentido de eu gostaria que a minha alma não se sentisse pesada, né? Mas ela se sentisse aberta, né? Se sentisse arejada nesses termos, tá? No sentido de não fazer com que ela se prendesse aos excessos do meu corpo, mas que ela se abrisse, né, para as suas possibilidades, sem uma interferência com o corpo. Tá? A Duda está falando aí que o Cavalcante usa a expressão tomar fôlego, né? Pode ser porque tem a ver aí com o espírito, né? Espírito tem a ver aí com o ar, né? Pneuma, fôlego, tá? Mas já é uma extensão de significado, né? Ele está entendendo psirré aí como o espírito, né? E, portanto, arejar um pouco é tomar um ar, né? Tomar um fôlego, né? Mas essa é a ideia, tá? A ideia é de que, ao que parece, o Pausanias não quer cometer os excessos porque ele quer arejar a mente, né? Ele quer arejar o espírito. Ele quer fazer com que o espírito
conduza mais essa reunião do que propriamente os excessos do corpo, tá? Tranquilo? E ele faz uma relação aí que é muito cara para o grego, que é uma relação entre o fácil e o difícil, tá? O termo aí em grego para o fácil é o hasta, né, que aparece aí, e para o difícil é o halepós, tá? O halepós, ele inclusive aparece como... talvez não seja uma ressaca espiritual que eles sentissem, né? Na verdade, hoje, talvez eles quisessem trocar uma ressaca física por uma ressaca espiritual. Talvez seja essa a indicação aqui, tá? A ideia é que eles privilegiem a abertura da alma e não a abertura do corpo, tá? Seria mais ou menos essa a ideia. E aí, alma, eles não estão entendendo isso no sentido religioso do termo, tá? Mas no sentido mesmo de mente, de espírito, de pensamento, tá? Daquelas atividades próprias da mente humana, né? Da racionalidade. O halepós aí, né, que é indicado pelo Pausanias, ele aparece num provérbio grego que é muito interessante, né, que a gente percebe ele em várias ocasiões, né, que diz assim, halepó takalá, né? A gente já sabe que kalós é belo, né? Então takalá são as coisas belas, né? É um coletivo, né? Um termo coletivo para falar aí sobre todas as coisas que são belas. E halepós é difícil, né? Então, a tradução desse provérbio seria as coisas belas são difíceis, né? Isso é um provérbio para o homem grego moral, e vai na esteira daquilo que a gente tinha falado já nos encontros passados sobre essa noção que o grego tinha da estética, né, ou da sensibilidade ao belo, como uma coisa muito forte para a cultura grega. De tal modo que eles relacionavam o belo com o bom, né? A gente falou um pouquinho já sobre isso. Então, dizer que o belo, as coisas belas são difíceis, era, em última análise, de dizer que existe um esforço que é recompensado, né, no momento em que você se dedica às coisas belas. Tá? É com essa noção que o Pausanias está brincando aí, de dizer, seria bom que a gente não se dedicasse a uma coisa que fosse ofensiva para a gente, mas sim inofensiva. Tá? E esse inofensivo aí é uma coisa que fosse mais fácil, tá? E não tão dificultosa ou excessiva como foi a do encontro passado, tá? A isso o Aristófanes respondeu. Quem é o Aristófanes, tá? O Aristófanes é um poeta cômico. Eu já tinha falado para vocês que existiam dois tipos de poesia teatral na Grécia. Você tem basicamente três tipos de poesia, tá? Que foram desenvolvidas pelos gregos. A poesia épica, que é aquela primeira e desenvolvida sobretudo por Homero, e depois por Hesíodo, tá? São as grandes figuras assim da poesia épica no contexto da Grécia Antiga. Depois você vai ter aí um conjunto de poetas, né, principalmente no século VI e V, que vão receber um nome genérico de poetas líricos, tá? Porque era uma poesia que era narrada junto com uma música, né, que era a música da lira. E, portanto, você tinha aí essa caracterização de poetas líricos, né, que narravam as suas poesias ao som da lira, né, ao som de uma música. E, por fim, você tinha a poesia teatral. E a poesia teatral, né, essa do palco, né, essa que se realizava em vista de uma competição, inclusive, ela se dividia em tragédia e em comédia. Aquelas duas máscaras do teatro, né, não sei se vocês já viram, uma máscara triste e outra máscara alegre, né, mostra aí os dois lados do nascimento do teatro, né, essa instituição que é uma instituição criada pelos gregos. Então, o Aristófanes, ele é um poeta do gênero da comédia, tá? Ele é um poeta cômico e, inclusive, ele é um dos poetas mais importantes, tá? Para a gente, ele é talvez o mais fundamental, porque é o único que a gente conservou peças inteiras sobre ele. Inclusive, uma das peças em que o Sócrates é a personagem principal, né? Então, veja aí que o Aristófanes está dentro desse círculo intelectual, né? Exatamente,
a Duda aí apontando para as nuvens. A peça em que o Sócrates aparece é as nuvens, tá? E nas nuvens, o Sócrates é colocado como um líder de uma escola, né? De uma escola que é uma seita, em última análise, tá? Então, é bastante interessante a gente ver como é que o Sócrates. Estão me ouvindo aí, gente, agora? Deu uma queda aí, aqui. Oi? Então, beleza. Onde eu estava, né? Estava no Aristófanes, né? Então, Aristófanes é um poeta cômico e tinha retratado Sócrates numa comédia, mostrando em que medida o ridículo, né, da filosofia, né, a gente pode chamar de uma caricatura da filosofia, foi esboçada aí pela peça As Nuvens, do Aristófanes, tá? Então, veja, o Aristófanes está aí participando do simpósio e a figura dele como um poeta cômico vai ser importantíssima para o tipo de discurso que ele vai apresentar, tá? Ele diz assim, então, respondendo ao Pausanias: fizeste bem, Pausanias, em propor que nos esforcemos por todos os meios para evitar os excessos, tá? Veja aí que interessante essa noção, né, de evitar, de fato, os excessos do dia anterior. Eu mesmo fui um dos que se afogaram ontem em tanta bebedeira, né? Ou seja, eu fui um dos que ontem ficou com uma baita ressaca, né? Porque não teve jeito, eu caí na bebedeira, tá? E, de fato, o que acontece é que todos eles vão concordar com isso na medida em que eles participaram, né, todos, do encontro que estava acontecendo ontem, exceto Sócrates, tá? E esse exceto vai ser importante para a gente ver qual é o papel do Sócrates aqui. Ouvindo-o assim manifestar-se, teria falado Erexímaco, filho de Acumeno, tá? Quem é Erexímaco? Nós já estamos aí na terceira personagem, tá? Já vimos o Pausanias, já vimos o Aristófanes e agora vamos conhecer o Erexímaco, tá?
Erexímaco é a figura central, digamos assim, do tipo de proposta que vai ser dada para os discursos sobre o amor. Tá? Erexímaco é um médico de formação, tá? E por ser um médico, qual é o lugar de fala, né, do Erexímaco, né? De onde ele está trazendo a perspectiva dele, não só para o que ele vai falar agora, mas também para o tipo de discurso que ele vai apresentar. Ele vai trazer toda a dinâmica dos discursos sapienciais. Tá? O que eram os discursos sapienciais? Os discursos dos sábios, né, em última análise, e daqueles que se dedicavam ao que a gente chamaria hoje de conhecimento científico, tá? Mas não é necessariamente ciência no nosso entender. Mas tem aí uma proximidade entre esse tipo de discurso sapiencial, o tipo de investigação que se fazia sobre a natureza, né, com figuras como Tales, Anaximandro, Heráclito, Parmênides, e aquilo que depois vai ser desenvolvido, sobretudo a partir de Hipócrates, como sendo a técnica da medicina, até, ou a técnica médica, né? Então, o que o Erexímaco está representando aqui, ele está representando, simbolizando toda essa gama de discursos que a gente poderia chamar hoje de discursos científicos, tá? E isso é fundamental, inclusive, para hoje, né? Uma época que a gente está aí em pandemia, né? Vivendo uma situação de antes, né, de desvalorização da ciência e hoje, de novo, aí uma retomada dessa valorização, a gente perceber como é que o Platão vai situar o Erexímaco aqui no ponto central dessa dinâmica dialógica, tá? É isso que ele vai fazer a partir de agora. Então, veja, o Erexímaco é a terceira figura que fala, tá? Nesse momento aqui. E a terceira figura, né, portanto, que é apresentada. A terceira figura entre 6, né, ou entre 5, tirando Sócrates, é de fato a figura do meio, né? Então o Erexímaco está bem no centro aí, inclusive o Erexímaco está no centro de todas a cadência dos discursos, né? Se a gente situa o discurso do Sócrates, a gente vai ter 5 discursos e o do Erexímaco é exatamente o do meio, tá? Então, o Erexímaco está aí no ponto central, articulando a relação que vai ser estabelecida pelos demais discursos, certo? O que o Erexímaco fala? Ouvindo-o assim manifestar-se, teria falado o Erexímaco. Muito bem, lhe disse. Porém, a esse respeito, desejo ainda saber o que pensa um dos presentes, Agatão. Dispõe-se a beber muito? Né? O Erexímaco, então, por gentileza aí, né, pergunta ao chefe da casa, né, aquele que está dando a festa. Afinal, a opinião dos convivas é só opinião, né? Vale a opinião daquele que está dando a festa, né? Se de fato ele concorda com isso. E o Agatão aí responde, quase nada lhe falou. Eu também me sinto debilitado. Né? Então, o Agatão aí seria a nossa quarta personagem, né, que na verdade já foi apresentada, de algum modo, e ela agora aí se situa nesse início de diálogo como uma personagem que acata aquilo que os outros vão dizer, tá? Essa é esse é o lugar que cabe ao Agatão nesse momento, tá? Isso é significativo. A gente teve o Pausanias, então, propondo, o Aristófanes concordando e se desculpando, né, se justificando de que, na verdade, ele realmente cometeu excesso no encontro passado. E o Erexímaco, antes de colocar a sua própria opinião, pede a opinião do chefe da casa. Né? A opinião do chefe da casa é próxima daquilo que o Pausanias tinha apresentado, até porque, vejam, né, eu tinha falado que o Agatão é o amado do Pausanias, né? Então você tem aí uma relação entre os dois, de tal modo que o Agatão provavelmente acataria isso que o Pausanias estava dizendo. Agora vem a fala do Erexímaco, né, do que o Erexímaco acha e de como é que ele vai organizar o debate, né, como é que ele vai organizar a situação. Ele diz: pelo que vejo, né, então ele continua, é muito bom para todos nós, para mim, Aristodemo, Fedro e estes aqui. É muito bom, é muito bom para todos nós, para mim, Aristodemo, Fedro e estes aqui, que tão valentes bebedores batam agora em retirada.
né? Esse tão valentes bebedores aí, né? Roy Dinatotatoi Piney, né? Tem uma ideia de os mais poderosos, né? Bebedores, né? Aqueles que têm a maior capacidade, né? Para se saírem bem nas competições de bebida. E com isso a gente fica com uma ideia bem interessante, que quando acontecia esses simpósios, né? E portanto o que aconteceu no dia anterior foi uma competição de bebida. Tá? Esse é o motivo ou a explicação que haveria para eles terem bebido tanto. O que acontece numa competição de bebida? Você tem um líder dessa competição, que é chamado em grego simposiarca, né? De arqué, aquele que governa, aquele que comanda, aquele que introniza, né? Principia alguma coisa. Então, o simposiarca é aquele que inicia o simpósio, né? Aquele que inicia a bebedeira. E ele, geralmente, é o mais beberrão, né? Então, conforme ele vai bebendo, os outros têm que acompanhar, e ninguém pode aí se dar por vencido, né? Então, veja que quanto mais eles bebem, né, ou mais o simposiarca bebe, os outros vão atrás, numa espécie de competição para ver quem é o melhor, tá? Isso é legal porque mostra como é que os gregos tinham, né? Eu já tinha falado isso para vocês antes, como é que os gregos tinham essa noção de competição forte, tá? Em tudo eles queriam competir, tá? É aquela ideia, às vezes criança tem essa noção, né, de que quer chegar primeiro, né, que quer competir com um coleguinha para ver quem é o melhor. Parece que o grego tem isso na sua natureza em todas as instituições, tá? Ele reproduz essa necessidade da competição de tal modo que a todo momento o outro é colocado sempre como um adversário, tá? Mas lembre-se que adversário é no intuito da amizade, né? É no intuito fraternal. Você não vê o outro como inimigo, mas como adversário, que é diferente, tá? Então, vejam que, inclusive, nessas competições de bebida, eles se dedicavam a competir, né, um com o outro. Então, o Erixímaco regozija aí que, de fato, os bebedores de plantão, né, eles abram mão de beberem nesse momento. Nós sempre fomos muito fracos, né? Então, ele coloca ele, o Fedro e o Aristodemo nesse lugar, né, de os mais fracos, portanto, aqueles que sempre perdem nessas competições de bebida, tá? Então, veja aí, mais uma vez, são 3 personagens, né, que são colocados aí como as mais fracas, tá? E, em relação a isso, tem as 3 que são as mais fortes, né? O Pausanias, o Aristófanes e o próprio Agatão, tá? Então, veja sempre que está aí nesse jogo de 3-3. Não falo de Sócrates. Então, veja aí, ó, ele diz, os grandes bebedores, né, os grandes competidores saíram de cena, nós somos muito fracos e regozijamos com isso, né, ficamos felizes que, de fato, aqueles que são mais fortes saíram, e a gente não fala de Sócrates. O Sócrates está à parte, tá? Não falo de Sócrates. Para ele, tanto faz beber ou abster-se. De qualquer jeito, acompanha-nos. Tá? Ou seja, Sócrates ele tem aí um papel que está sempre à parte. Por isso que eu já estou colocando ele à parte, inclusive, dos outros 5 discursos. Tá? Os outros 5 convívios vão tecer um determinado tipo de discurso e o Sócrates vai ficar meio à parte. Tá? Então, guardem esse lugar que vai ser colocado para o Sócrates. O lugar do Sócrates é um lugar à parte. Tá? E esse lugar está sendo colocado pelo próprio Erixímaco, que está meio que organizando as coisas, tá? Então, veja, tem os 3 competidores, grandes competidores, os mais poderosos, tem os 3 mais fracos e tem o Sócrates, que está à parte, tá? Da medicina, né? Desculpa, ele fala um pouquinho antes, né? E como, pelo modo, nenhum dos presentes pretende exceder-se, de certo, não vos desagradará ouvir-me falar sem rebuços a respeito da embriaguez. Né? Então, já que todo mundo está abrindo mão de beber, deixa eu colocar agora o meu posicionamento sobre a embriaguez. Da medicina, me veio a convicção de que a embriaguez é prejudicial ao homem. Né? Então, ele está falando pela perspectiva dele como médico.
A embriaguez é prejudicial ao homem, tá? Mais uma vez aí, ó, halepós, tá? Halepós tos antropós, tá? É dificultoso, é penoso a todos os homens, tá? Razão porque nem pretendo recomeçar a beber, então parece que o Erexímaco aqui está entrando em dieta de bebida, tá? Ele está anunciando isso para os amigos. Nem aconselho os outros a fazerem o mesmo, principalmente quem ainda se ressente dos excessos de ontem. Muito bem, teria dito Fedro, ou Mirrinúzio, né? Ou oriundo de Mirruzine, né? Que é uma espécie de bairro, tá? É um demo de Atenas, tá? A Atenas era dividida em vários demos, né? E a gente pode entender isso como uma espécie de bairro, tá? Então, o Fedro vai dizer agora, complementando aquilo que o Erexímaco tinha dito, e o Fedro é a nossa última personagem, é a personagem que falta a gente conhecer, tá? Muito bem, teria dito Fedro. De minha parte, estou acostumado a acatar a tua opinião. Isso ele está falando para o Erexímaco. Maxime quando discreteias como médico, né? Ou seja, a sua opinião que é a mais importante no momento em que você discursa como médico. Tá legal? Ou seja, a partir do seu ponto de vista de médico, esse tipo de discurso que você profere, ele é muito importante, por isso eu o acato. O que também farão os demais se forem dotados de bom senso. Ou seja, o Fedro, inclusive, apela para que os outros estejam fazendo o mesmo que o Erexímaco diz, por causa do bom senso, né? Se tiveres bom senso, se tiveres prudência, você vai fazer aquilo que o Erexímaco está indicando, ou seja, o que a medicina está indicando, o que o médico está indicando. Quem é o Fedro? Né? Faltou aí a gente conhecer essa última personagem. O Fedro é um aprendiz de retórico, tá? Um aprendiz de sofista. O retórico, né? Agora vale aqui fazer uma rápida introdução sobre o que é a retórica, tá? No âmbito dos discursos que se realizavam na Grécia, né? Você pode dizer que existe o âmbito do discurso da poesia, tá? Então é esse âmbito que eu falei sobre a épica, sobre a lírica, sobre a tragédia. E junto a esse discurso da poesia, você tem o discurso religioso, né? Que em alguma medida é muito próximo do discurso poético, que é o discurso dos oráculos, é o discurso dos sacerdotes, dos profetéis, tá? São as figuras que fazem parte dos adivinhos, né? São as figuras que fazem parte do cenário religioso da Grécia. Em outro lado, né? Então você tem um lado aí que é um discurso chamado poético, simbólico, enigmático. Do outro lado, você tem um tipo de discurso que ele é muito mais prosaico, né? A gente pode dizer muito mais cotidiano, da linguagem coloquial do nosso dia a dia, tá? E essa linguagem prosaica, ela vai ser não só absorvida, né, enquanto objetivo, mas desenvolvida a tal ponto de torná-la excelente pelo desenvolvimento da retórica, da técnica retórica. O que é a retórica? É uma técnica de construção de um discurso em prosa, né, um discurso prosaico, que tem como objetivo ser o mais claro possível para alcançar o ouvinte no intuito de fazê-lo persuadido por aquilo que o discurso está dizendo. Então, com a retórica, você passa a aprender a discursar de uma forma mais convincente, né? De uma forma mais persuasiva, de uma forma a provocar no teu ouvinte que ele absorva aquele discurso de uma forma muito imediata, né? E, ao mesmo tempo, te dê razão, né? A técnica retórica ela é propícia para isso, para nos favorecer enquanto discursadores, no intuito de o nosso ouvinte acatar aquilo que nós estamos dizendo. Então, veja, o Fedro aí está colocado como um aprendiz de retórico, tá? Ele está colocado aí no âmbito, portanto, daqueles que são estudiosos da retórica, tá? E estar colocado no âmbito dos estudiosos da retórica é estar colocado no âmbito daqueles que se utilizam do discurso para convencer.
Então, veja que ele utiliza, inclusive, um recurso aí rápido para poder convencer os outros participantes a acatarem a opinião do Erexímaco. Qual é o recurso? Dizendo que quem tiver bom senso vai acatar o que o médico está dizendo. Tá? Por que é tão diferente isso? Porque, veja, nós estamos num simpósio, né? Um lugar de bebedeira, né? Um lugar de excessos, um lugar que é presidido por Dionísio. Nesse momento, um médico fala, e esse médico vai trazer a voz do bom senso, a voz da medida, a voz da, digamos assim, né? Hoje a gente diria, a voz da racionalidade. Isso é interessante, por quê? Porque o Erexímaco está sendo colocado como organizador dos discursos. Em última análise, é o saber médico e, de algum modo, científico, que está organizando os discursos que vão ser oferecidos, neste momento, em relação à proposta do erotismo. Tá? Então, veja que tem aí um papel central da medicina como organizadora do debate. Tá? É mais ou menos isso que o Erexímaco representa nesse momento do diálogo. Tá legal? E o Fedro acata essa opinião. Portanto, o retórico está acatando o saber científico, né? O saber medicinal, né? O saber sapiencial, daqueles que estudam a natureza e as coisas como elas são. Tá legal? E, por fim, né, segundo a indicação que o Fedro tinha dado aí, persuadindo todos a concordarem com o Erexímaco, olha o que acontece aí, todos concordaram com a proposta de não se embriagarem naquela reunião, mas beberem apenas por passatempo. Tá? Beberem apenas por passatempo, né, em grego quer dizer beberem por prazer. Né? O termo aí é pros hedoné. Hedoné é o termo em grego para prazer, né, para curtição. E aí, vejam, quando eles bebem em excesso, não significa necessariamente que eles estão bebendo por prazer. Né? O excesso, no caso da competição, tem a ver exatamente com a competição, e não necessariamente com o prazer. Por que não tem a ver com o prazer? Porque cada um se sente constrangido a beber além da conta. É o que o Erexímaco vai dizer agora aqui embaixo. Então, prosseguiu o Erexímaco, já que ficou resolvido beber cada um de nós apenas quanto lhe apetecer, sem constrangimento de qualquer natureza. Então, veja, ó, o que acontece no âmbito da competição? O que aconteceu ontem? Né? Eles beberam excessivamente porque eles estavam constrangidos pela competição. Nesse momento, eles vão beber por prazer. Tá? E eles vão beber por prazer nos limites de cada um. Cada um agora vai dar a sua cota e não vai se sentir constrangido a beber além da cota. Tá legal isso? Percebem como é que está sendo retratado aí essa cena para que aconteçam os discursos sobre o Eros? É mais ou menos essa a ideia que eu estou querendo trazer para vocês, tá? Alguém quer falar algo? Tá tranquilo até aí? Foi? Então, o Erexímaco continua, né? Ele diz aí que, de fato, ninguém então está se sentindo compelido a beber além da conta, e aí ele propõe agora uma outra coisa, tá? Ele primeiro propôs algo e agora ele está propondo uma outra coisa. Proponho despedir a tocadora de flautas que acaba de chegar, ela que toque para si mesma ou, se o preferir, lá dentro para as mulheres, porque hoje nos distrairemos com discursos. E se me perguntares que espécies de discursos, explicarei logo o meu plano. Antes aí, deixa eu só ver o que a Duda não está achando aí complicado. O que você viu aí que está meio confuso, Duda? Sim, o que eu estou mostrando para vocês são as pegadas que o Platão está construindo, tá? A gente não tem aí nenhuma interpretação dada, né?
Por quê? Porque, segundo, por exemplo, a frase da Duda, a gente poderia dizer que o Platão está privilegiando a racionalidade num ambiente que é dionisíaco, tá? Por enquanto, é isso que está sendo apresentado, encenado. Mas a gente não pode fechar essa ideia até o final da obra, né? Até o final do diálogo. O que eu estou querendo mostrar para vocês é como Platão constrói o discurso. Tá? Essa é uma obra literária, nunca percam isso de vista. Né? Ao mesmo tempo que ela é uma obra literária, ela é uma obra filosófica. O que significa essas duas coisas estarem juntas? Significa que o modo como Platão constrói a sua obra, né? Portanto, o sentido literário da obra, ela tem um significado filosófico. Tá? Essa é a ideia que faz articular a literatura com filosofia. Entendermos como Platão vai construindo o seu discurso literário, isso permite a gente perceber como é que isso tem implicações filosóficas para aquilo que ele está tentando nos apresentar. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é qual é o lugar do Erexímaco no centro organizador dos discursos que vão ser os debatedores. Tá? Ele parece ter sido colocado aqui pelo Platão como um ponto central para articular os outros discursos. Tá? Isso tem em vista aquilo que o Erexímaco é, ou seja, um médico? Pode ser. Tá? O que eu estou querendo sugerir é isso, que ele é o representante da medicina e da sabedoria científica, né? Digamos assim, de um modo bem geral. Então, ele está sendo colocado aqui como organizador desse debate. Ao que parece, esse tipo de saber tem um significado para a gente entender a relação que os discursos vão ter depois. Tá? Então, é só uma sugestão para que a gente possa reunir essas notas, né, essas pegadas no caminho, no momento em que a gente chegar ao final, né, ou chegar em alguns momentos-chave. Nesses momentos, a gente vai perceber aquilo que o Platão estava querendo dizer lá atrás. Tá? Ficou claro isso para você, então? O que está querendo dizer aí o Erexímaco nesse momento? Sim. Eu não quero entrar nessa ainda, né? Porque essa não é exatamente a nossa perspectiva, mas uma das perspectivas que geralmente se entende para a leitura do banquete é essa que o Vinícius indicou aí no chat. Tá? A proposta de fazer com que o último discurso, que é o discurso do filósofo, ele pareça mais eficaz exatamente por causa desse encadeamento que vai sendo feito. Tá? Essa é uma possibilidade de leitura. O que eu estou querendo mostrar para vocês é como é que, mesmo a organização dos discursos, ela já traz um significado filosófico. Tá? E isso a gente vai conservar para depois a gente entender a progressão dos discursos. Vocês vão ver que tem tudo a ver. Tá? A gente conheceu as personagens, essas personagens têm os seus lugares de fala, têm os seus papéis sociais, têm as suas profissões, têm o seu saber e, portanto, têm o tipo de discurso ao qual elas estão filiados, e esse tipo de profissão, de saber e de discurso vai ser repercutido depois nos discursos que elas fizerem. Né? Então, essa é a ideia, que a gente entenda qual é o local que está sendo colocado para essas personagens. Tá? 3 personagens muito bebedeiras, 3 personagens muito fracas, Sócrates sendo colocado de fora, uns acatando outros, organizando tudo em relação aos demais. Essa é a cena que eu estou tentando trazer para vocês entenderem como é que vai ser o desfecho disso tudo. Tá legal? Tranquilo até aí? Então, olha só o que o Erexímaco faz agora. Ele sugere dispensar as flautistas. Né? Então, acontecia de, no momento que você estava bebendo, você ter ali a presença de algumas mulheres que se vestiam, né, de uma determinada forma e tocavam flautas. Né? Hoje, o que a gente chamaria de flauta, né? Mas eles chamavam de aulos. O aulos era uma espécie de oboé, tá? Mais próximo do oboé do que da flauta. Mas a gente costuma traduzir por flauta. Então, estava começando a entrar as flautistas e elas meio que faziam a alegria dos festejos de momento de bebê. Né? Vejam que, portanto, nesse momento, você tem a configuração do simpósio
como um local, sobretudo, masculino, tá? É um local em que são os homens que estão ali presentes, eles sequer levam as suas mulheres e as suas filhas, né? Aqueles que tiverem, porque não é parte desse lugar essas mulheres estarem presentes. Mas existiam outros tipos de mulheres que estavam presentes nesses ambientes, né? E eram as flautistas e as etairas, tá? As etairas eram uma espécie de acompanhante de luxo, tá? Aquelas mulheres que serviam a determinadas figuras culturais, políticas, intelectuais da Grécia, no intuito não apenas de fruição sexual, mas também de conversa, né? As etairas eram super estudadas, né? Super bem educadas, tal como as flautistas também. Então, você veja que tem aí uma determinada casta de mulheres, né, um determinado tipo de mulher que não estava presa ao lar, né, que não estava presa ao desenvolvimento de uma situação familiar, né, domiciliar, mas elas estavam abertas para o mundo, né, digamos assim, estavam abertas para o mundo masculino. E elas tinham essa prerrogativa, né, de serem mais livres do que as outras mulheres. Tá? As mulheres de casa quase não saíam e tinham muito da sua vida vigiada, né, porque os maridos cerceavam a liberdade dessas mulheres com medo da traição, com medo da infidelidade. Né? Essas mulheres não tinham liberdade exatamente para evitar os filhos bastardos. Né? Basicamente, a ideia era com relação aos filhos. Né? Os donos de família não queriam que os filhos criar filhos dos outros. Né? Então, faziam com que as mulheres acabassem estando mais presas em casa do que na rua. Essas outras mulheres que faziam parte dos banquetes eram muito mais livres, né? Nesse sentido que a gente entenderia hoje, né? De ter uma vida mais dedicada aos prazeres e aos estudos, né? A fruição tanto física quanto intelectual. Tá? Eu tinha separado aqui umas imagens para mostrar para vocês que eu acho bem interessante, tá? Rapidinho, só para a gente ver aqui, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, sobretudo para quem não conhece muito, né, dessa dinâmica de como se realizavam essas coisas na Grécia. Aí vocês têm aí uma imagem, né, já estão vendo já? Aí tem uma imagem dos convivas, né, deitados aí nas suas camas, né, reclinados aí, e vários instrumentos, né, dando a ideia aí do festejo que fazia parte desses momentos. Tá? Tem uma outra imagem aqui, né, que é a imagem da flautista. Né? Olha aí o tipo de personagem que eram essas flautistas que estavam entrando aí no momento que o Erexímaco está falando. Tá? Ele está falando e as flautistas estão entrando. Estão vendo aí ou não? Já está aparecendo para vocês? Beleza. E aqui tem uma última imagem, tá? Ó, de uma flautista e os convivas aí deitados, ó, cada um no seu leito, tá? No meio você tem aí as mesas com a comida e as flautistas vão passando pelo meio, né? Entre a comida e os convivas e iam tocando e dançando, tá? A ideia era fazer exatamente uma festa, no sentido de irem tocando e dançando enquanto os foliões, né, comiam e bebiam. Deixa eu só ver aqui uma última imagem. Ó, essa última imagem aqui é uma sugestão do que seria provavelmente a divisão dos lugares de cada um, tá? Ó, você tem aqui a entrada da sala, né? E aqui seria o modo como esses convivas estariam dispostos nas suas camas, né? Nos seus lugares, tá? O Sócrates aqui foi para junto do Agatão, né? Eles estão aqui no final, e o Fedro está aqui no início, né? Você tem aqui alguns convivas, né, que não foram nomeados, o Pausânias, que está falando primeiro aqui, né? Depois o Aristófanes aqui, o Erexímaco, provavelmente com o Aristodemo perto, né? E você tem aqui o lugar onde as flautistas ficavam, né? Aqui ficavam as mesas com as comidas e as flautistas ficavam dançando aqui ao redor desse ambiente aqui, tá?
São só algumas imagens para vocês verem aí, para pelo menos terem visualizado, né, o que está acontecendo aqui em termos de encenação, tá? Tranquilo? Acho que ajuda, né, pelo menos a gente visualizar e ter uma ideia mais ou menos do que está sendo descrito aí. Então, o que está acontecendo nesse momento? As flautistas estão saindo, estão entrando, melhor dizendo, e o Erexímaco sugere, inclusive, que elas saiam. Por quê? Porque ele quer que aquela noite eles se dediquem aos discursos, e não necessariamente nem à bebida e nem às mulheres, tá? Ele, inclusive, usa aí uma separação rígida, tá? Que tem todo o significado depois para aquilo que o Sócrates vai fazer ao trazer o discurso da Diotima, né? Ele traz de volta as mulheres para o âmbito do banquete, tá? Mas o que o Erexímaco diz é que elas, por favor, que elas saiam. E aí ele diz assim, ó, ela que toque para si mesma, ou, se o preferir, lá dentro para as mulheres, né? Então, ele faz uma separação, e dizendo assim, ó, nós não queremos mulheres aqui. Agora, esse âmbito aqui vai ser, sobretudo, de homem, né? De gênero masculino. E nós queremos que esse tipo de ambiente seja favorecido em vista dos discursos, né? Provavelmente as mulheres poderiam prejudicar o desenvolvimento dessa dinâmica discursiva, tá? Tranquilo? Até aí? Dá para a gente ler mais um pouquinho? O que vocês acham? Eu queria ver se a gente conseguia fechar essa prévia, né? Antes do discurso do Fedro. Concordam? Então vamos ler mais um pouquinho aí para a gente ver a proposta do Erexímaco, tá? Ele diz assim, o acordo foi unânime, né, de dispensar as flautistas, insistindo com ele os presentes para que expusesse o seu pensamento. Então falou Erexímaco, vou começar meu discurso como a peça Melanipo, de Eurípides, tá? Eurípides é um tragediógrafo, e o Erexímaco está trazendo aí o início dessa peça, tá? O início dessa peça diz mais ou menos algo como a história não é minha, mas da minha mãe. Só que esse termo história é homitos, tá? Ou seja, o que ele está fazendo aí é uma referência à narrativa, né? Enquanto aquilo que ele vai falar agora, tá? Então, a narrativa não é dele, mas de outra pessoa. Não são minhas, porém, de Fedro, aqui presente, as palavras que pretendo dirigir-vos. Então, ele está narrando uma coisa que o Fedro falou. Toda vez que Fedro me encontra, diz-me indignado. Não é absurdo, Erexímaco, repete sempre, que para todos os deuses os poetas tenham compostos hinos e peãs, e com relação a Eros, divindade tão grande e gloriosa, entre tantos poetas como já tivemos, não houve um só que fizesse o seu panegírico, né, o seu elogio, tá? Panegírico tem a noção aí de elogio, tá? Se passares em revista os sofistas de valor, né, esses profissionais do saber, né, sofista é uma palavra aí que, literalmente traduzida, significa os profissionais do saber, tá? Então, esses profissionais de valor, né, aqueles mais importantes sofistas, verás como Heracles e outros é que eles enaltecem em suas composições em prosa, né? Vejam aí que eu tinha falado sobre a retórica em prosa, né? É o objeto privilegiado da retórica, tal como fez, por exemplo, o excelente Pródico. Então, Pródico é um desses sofistas, desses mestres da retórica, e ele tinha feito um grande discurso elogiando Heracles, tá? Heracles é o Hércules, né? Dos latinos, tá? É a mesma personagem. Nada disso é de admirar, pois recentemente me caiu nas mãos um magnífico elogio do sal. Olha só que interessante, né? As luzes da sua utilidade. Então, teve um mestre aí que escreveu um livro para defender o sal, né? O sal de cozinha mesmo, né? O sal, tá? A luz da sua utilidade. Então, veja, eles tiveram tanta preocupação de defender futilidades e ainda não tiveram a preocupação de defender Eros, né? De fazer o elogio de Eros. Ele continua, e assim verás que já foram celebradas muitas coisas do mesmo gênero. Ora,
aplicando-se tanta gente a temas dessa natureza, não se compreende que até hoje ninguém se atrevesse a cantar o valor de Eros, com o que fica esquecido um Deus tão poderoso. No meu modo de pensar, Fedro está certíssimo, e agora é o Erexímaco concordando com Fedro. Vejam que eles trocaram de posição, né? Antes o Fedro tinha sido o concorde do Erexímaco, daquilo que o Erexímaco falou, e agora o Erexímaco está concordando com Fedro, tá? Medicina concordando com a retórica. Fedro está certíssimo, por isso declaro-me disposto, e aí disposto é o termo em grego para desejo, né? Epitimia, tá? Desejo, vontade, interesse, a dar-lhe minha contribuição com a presente gentileza, por estar certo de que não encontraremos outra oportunidade como esta para enaltecer a divindade. O Erexímaco está querendo dizer, portanto, que esse é o momento oportuno para que eles façam o elogio de Eros. Sendo aceita a sugestão, não nos faltará meio de encher o tempo com discursos. Minha ideia é de todos os presentes fazerem o elogio de Eros, por ordem, da esquerda para a direita, da maneira mais bela possível, a principiar por Fedro, não apenas por estar no primeiro lugar da mesa, como por haver partido dele a sugestão. Então, o que o Erexímaco fez aí, em última análise? Ele reconstituiu uma conversa que ele tinha constantemente com Fedro, em que o Fedro dizia que Eros quase não era louvado, né? Quase não era objeto do louvor dos grandes sábios da época e dos grandes poetas. O Erexímaco acha que esse é, de fato, o momento oportuno para que isso seja feito. E ele propõe exatamente que se faça isso nesse momento, ou seja, cada um vai ficar responsável por fazer um elogio de Eros. O que ele está querendo dizer, em última análise, é que as personagens vão ser levadas aí a fazer um epainon, tá? Epainon, que é elogio aqui, né? Que está sendo traduzido por elogio, que pode ser louvor também, vai ser relacionado a um tipo específico de discurso retórico, que é o encômio. Tá? A retórica tem 3 tipos de discurso, né? Os discursos dos tribunais, os discursos das assembleias e os encômios, que eram os discursos de louvor ou de censura. Tá? E geralmente quem estuda aí os desenvolvimentos da retórica percebe o quanto a retórica se desenvolveu enquanto uma área de saber, sobretudo a partir dos discursos encomiásticos, né? Aqueles que vão elogiar ou então censurar. Por quê? Porque esses tipos de discursos mostram aquilo que seria mais valoroso em termos educativos. Quando você faz um elogio, você está querendo dizer aquilo que é mais valoroso para aquela sociedade e, portanto, indicando o caminho para que as pessoas façam aquilo. Ou, se for um discurso de crítica, de censura, você está indicando aquilo que as pessoas devem evitar. Então, nesse tipo de gênero retórico, o que está em jogo aqui é o valor educativo desse tipo de discurso. O que o Erexímaco está propondo, em última análise, é que todos eles façam um elogio de Eros dentro de um gênero de discurso específico, que é o gênero dos encômios. E o gênero dos encômios, sendo aquele que faz o louvor educativo em relação aos valores educativos de uma certa cultura, o que o Erexímaco, em última análise, está propondo é que se façam os elogios de Eros em termos de educação. Perceberam como é que está sendo construído essa introdução aí aos discursos? Tá? O Erexímaco, em última análise, ele está sendo aquilo que a gente chamou aqui de simposiarca. Tá? Ele está sendo o introdutor da temática do discurso, e ele situa o Fedro como sendo o que deve começar os discursos. Tá? Por quê? Lembra lá daquela dinâmica que eu coloquei lá da distribuição das camas, né? dos leitos em que eles estão? O Fedro é o primeiro que está perto da porta e que está à esquerda. E os gregos tinham a noção
de que as coisas deviam ir até a direita, né? Numa espécie de sentido anti-horário. Tá? Então, tudo era visto sempre no sentido anti-horário. Então, se começava sempre da esquerda para a direita. Como Fedro era o que estava mais próximo da porta no lado esquerdo, ele ia começar e quem ia terminar era o Sócrates, que era o último do lado direito. Tá? Isso tem aí uma conotação possível, né, em termos de política, se você pensa em direita e esquerda, tá? Mas a gente não vai entrar nisso, porque isso não existia na Grécia, isso, na verdade, é derivado aí de uma interpretação moderna, né, porque isso, de fato, são conceitos modernos, né, a noção de esquerda e de direita, mas o grego tinha um privilégio aí para a noção do dexios, né, que é o direita, e isso é conservado, por exemplo, no nosso termo direito. Tá? O nosso termo direita, né, que vem aí do direito, tem a ver tanto com a legislação, com a lei, como também aquilo que é feito certo. Né? Não é só feito em vista da lei, mas é feito em vista de uma moralidade. Tá? Então, a direita é sempre aquilo que está certo, né? Aquilo que está próximo ao legal, tá? Próximo às normas. E a esquerda seria o contrário disso, tá? Seria algo que estava em oposição a isso. Tá? Mas isso são apenas consequências modernas para um tipo de configuração de significado que a gente parece ter herdado aí dos termos em grego, tá? Mas o sentido aqui para eles é basicamente de sentido horário, né? Ou anti-horário, tá? É um sentido meramente espacial. Tranquilo? Fechando aí a nossa leitura, vamos ver como é que o Sócrates vai corroborar essa proposta do Erexímaco. Ele diz assim: nenhum de nós, Erexímaco, teria dito Sócrates, votará contra a tua proposta. Do meu lado, não me recuso a falar. Olha que interessante isso, tá? Não me recuso a falar. Por quê? Pois confesso não entender de nada mais senão de amor. Olha que interessante, né? O Sócrates se coloca nesse momento, concorde com a proposta do Erexímaco, porque ele não sabe mais nada a não ser ta eroticar. Tá? Em grego, essa é a expressão, né? Ta eroticar, as coisas do amor. É isso que o Sócrates sabe. Né? Em última análise, esse é o tipo de saber que o Sócrates domina. Então, por isso que ele está dizendo que ele não abriria mão de falar nesse momento também. A gente poderia pensar aí, né? Será que o Sócrates abriria mão de falar em uma outra, se fosse um outro tema? Tá? Essa é uma questão que fica aí colocada. Agatão e Pausânias também não se esquivarão, isso é o Sócrates ainda falando. E muito menos Aristófanes, que só se preocupa com Dionísio e Afrodite, né? Dois deuses que estão muito próximos aí do erotismo. Então, o Sócrates resgata o Dionísio e ainda coloca Afrodite aí na jogada. Tá? Vocês vão ver que isso tudo tem a ver com a ideia que os discursos vão trazer depois. Nem nenhum dos presentes, apesar de ficar muito difícil a tarefa para os que nos encontramos nos últimos lugares, né? Inclusive o Sócrates, que vai ser o último a falar. Mas, se os primeiros colocados desenvolverem o tema com eloquência, declarar-nos-emos satisfeitos, com feliz auspício, pois inicie Fedro o elogio de Eros. Tá? E aqui a gente fecha porque no próximo encontro a gente já vai ver o discurso do Fedro, né? E como é que o Fedro vai fazer o elogio de Eros. Mas para fechar, essa fala do Sócrates ela é fundamental, né? Primeiro porque ele indica que ele vai participar dos discursos, né? Isso quer dizer que não é costume do Sócrates fazer encômios, fazer elogios, portanto, fazer um discurso retórico. Ao que parece, esse não é o costume do Sócrates. Por isso que ele está dizendo que ele não vai se recusar a falar, porque nesse momento, pelo menos, ele sabe falar sobre Eros, né? Ele sabe falar sobre ta erotica, né? Sobre as coisas do amor. E ele vai dizer que nenhum dos presentes vai se eliminar também desse papel. E ele nomeia cada um deles, né? Agatão, Pausânias, o Aristófanes, e começando aí pelo Fedro, tá? Então, o Sócrates, corroborando o Erexímaco, nomeia quem vai
quem são as personagens principais que vão participar desse elogio de Eros, indicando, principalmente com Aristófanes, as divindades que vão presidir esses discursos, que são 3, mais uma vez, tá? Mais uma vez aí, a gente voltando àquela noção de tríade que eu tinha apontado para vocês. Sempre essa coisa do 3 voltando. E quais são as 3 divindades? O Dionísio, a Afrodite e o próprio Eros, tá? É como se essas 3 divindades estivessem aí presidindo os discursos que vão ser narrados, discursados a partir de agora. Tá legal? Tranquilo, gente? Deu para pegar aí essa parte introdutória. Eu acho essa parte introdutória fundamental assim, para a gente entender o encadeamento dos discursos, né? Como é que vai ser feito o encadeamento dos discursos, né? Então, eu acho que, para a gente ter essa visão, é importante, primeiro, a gente saber quem são as personagens, né? Quem são essas que falaram e vão falar, né? Qual é o lugar de fala delas, qual é o papel social que elas desempenham, qual é o saber que elas trazem, para que a gente possa entender qual é o lugar do discurso delas e como é que elas se relacionaram nesse primeiro momento, né? Umas acatando as outras, umas propondo, outras organizando, outras sugerindo, enfim, você tem aí uma dinâmica inicial que vai favorecer o ritmo do encadeamento dos discursos, o ritmo do encadeamento das leituras que a gente for fazer agora, tá? E aí eles propõem, nesse finalzinho, a questão do Eros como sendo o tema dos discursos, né? Então, veja de que maneira, né, o discurso, o Platão está construindo esse diálogo, levando do ambiente de beber juntos até o ambiente de um discurso sobre Eros, tá? Fazendo uma proximidade aí, passando, inclusive, do Dionísio para Eros, né? Dionísio é o deus que preside a bebedeira, e você vai ter aí agora o Eros como uma personagem central. Em última análise, essas duas personagens estão muito vinculadas, tá? Dionísio e Eros vão estar muito vinculadas exatamente por causa, inclusive, de Afrodite também. Então, está tudo envolvido aí no tipo de proposta que o Erexímaco faz. O que é só estranho, né? Já corroborando aí ao que a Duda estava indicando, não apenas só isso, né, com relação ao Sócrates, mas, em primeiro lugar, o que é estranho é o Erexímaco ser colocado como o regente, né, o organizador do debate. Tá? Guardem isso, porque isso vai voltar depois, quando a gente for ler o próprio discurso do Erexímaco. Por que o Erexímaco é tão importante? Em segundo lugar, por que o Sócrates é tão importante, né? São as duas figuras aí centrais para essa dinâmica dos discursos, tá? E o que nos chama a atenção nesse momento, para quem conhece um pouquinho da fala do Sócrates, né, que costumava dizer que ele não sabia nada, a filosofia do Sócrates, ela em alguma medida parece ser vazia, né? Porque o discurso do Sócrates era apenas um discurso de questionar, sempre de estar perguntando, de estar questionando aqueles que diziam que sabiam. Parece estranho agora que o Sócrates diga que ele não sabe de mais nada, exceto as coisas do amor. Tá? Então, vamos ver que tipo de saber é esse. Tá? Mas, a princípio, não nos parece que o saber sobre Eros seja um saber de conteúdo. Tá? E aí a gente volta aí àquela noção que ele tinha conversado com o Agatão acerca do barril, né? O saber não é uma coisa que sai de um barril cheio e vai para um barril vazio, né? Lembram dessa imagem? Isso não é o tipo de saber que o Sócrates diz que tem, inclusive com relação ao ta erotica, né? O que a gente vai ver é que o ta erotica, né, o conjunto de saberes, né, entre aspas, relacionados ao Eros, não é necessariamente um saber conteudista, tá? Mas é um saber prático. Tá? É um saber como as coisas acontecem. Tá? E esse saber prático, esse saber fazer, né, esse saber técnico, em última análise, é que permite ao Sócrates dizer, em última análise, que ele não sabe, né, algo
né? Porque ele não tem esse tipo de saber conteudista, da maneira como os sofistas, por exemplo, entendiam o saber. Ele não está cheio de ideias, ele não está cheio de teorias, ele não está cheio de opiniões. Ele tem um método, e esse método é erótico. Por isso que aquilo que ele sabe é taeroticar. Tá legal, gente? Então, a gente vai ver como que taeroticar não é necessariamente um saber, mas, para isso, a gente vai ter que chegar lá no discurso do Sócrates. Começando pelo discurso do Fedro na próxima semana, né? Eu acho que a gente conseguiu aí fechar essa parte introdutória do diálogo do banquete, e a partir de agora, né, a partir da semana que vem, a gente vai poder ter um ritmo aí de lermos um discurso por semana, para que vocês possam ter uma ideia de quais são as várias faces do amor, né? Tal como Platão entendia essas várias faces do amor, até chegar ao amor erótico da filosofia. Tá legal? Deu para esclarecer aí, Duda, Ellen, vocês estavam dialogando aí. Os demais, foi tudo tranquilo? Então, gente, nos encontramos na semana que vem para a leitura do diálogo do discurso do Fedro, tá? Nós vamos ver primeiro aí a primeira noção de amor, tá? Vão ser 7 noções de amor, tá? São 6 discursos, né, incluindo Sócrates, e no final tem o discurso do Alcibíades, que vai elogiar o Sócrates, tá? Então, a gente vai ter aí 7 discursos fundamentais para a gente entender as várias faces do amor em Platão, tá? A primeira a gente vê já na semana que vem. Então, um abraço a todos. Até a próxima leitura.